Sócrates, um paralelo se torna inevitável, né? Então, Sócrates morreu em nome dos seus ideais, mas isso a gente vai se aprofundar ao longo da live, porque é o mote aqui da série Não Tenhais Medo também, né? Mas veja, morreu em nome dos seus ideais, sendo que ele podia ter renunciado às suas ideias, falar, na verdade, eu falei besteira, estou retirando o que eu disse, poderia, e assim ele ia se safar da morte, poderia ter se defendido de uma maneira sofisticada, e aí como um sofista, de maneira sofisticada, e ter escapado também da sua condenação, mas ele preferiu morrer em nome daquilo que ele defendia, dos seus princípios, dos seus valores, daquilo que ele considerava que era estar na trilha em busca pela verdade. Então, morreu em nome das suas ideias, não deixou registro escrito delas, né? Não deixou escrito de próprio punho, né? Registro próprio, não há um livro assinado pelo Sócrates, o que você tem é Platão, Xenofonte, que foi um outro aluno de Sócrates, e Aristófanes com seu relato, entre aspas, relato aí, né, satírico de Sócrates, mas não há nada do próprio Sócrates. Então não deixou nada escrito, moveu multidões, morreu em nome dos seus ideais, se tornou um marco, um divisor histórico. Essa figura parece uma figura conhecida aí para nós, né? Então muita gente já fez esse paralelo, né? Há um paralelo aí biográfico, pelo menos entre esses fatos biográficos, entre Sócrates e Jesus Cristo, né? E nós dividimos a história ocidental aqui em antes e depois de Cristo. E a história da filosofia é dividida, num certo sentido, em antes e depois de Sócrates, que inclusive é o título do livro que a gente colocou como recomendação aí para vocês. O link está na descrição. Antes e depois de Sócrates, do Comfort. É um livrinho pequeno, daqueles, não é nem literatura de aeroporto, é literatura de metrô, de ônibus que eu falo. Uma viagem de ônibus, de metrô, você lê ele inteiro. E é muito bom, assim, não é propaganda, até mesmo porque não teria motivo para fazer uma propaganda específica desse livro, mas assim, para ter uma compreensão básica, inicial e muito boa, muito honesta do Sócrates, fica a recomendação para esse livro, que tem o título Antes e Depois de Sócrates, que obviamente também aí é uma referência a esses paralelos entre Sócrates e Jesus Cristo. E ambos deram a vida em nome do que acreditavam, e ao fazerem isso, entraram para a história, como diz o título da nossa live aqui, né? Interessante esse paralelo aí. Cara, você imagina Sócrates, né? Você é um grego e, se eu não me engano, ele lutou na Guerra do Peloponeso, não foi? Sim. Antes das suas peregrinações filosóficas, se não me falha a memória. Não é? E nós falaremos também sobre a Guerra do Peloponeso, lá no Teatro das Ideias, o link também está na descrição, sempre bom avisar, na segunda temporada. Falamos também, acho que no primeiro episódio, falamos da guerra entre os gregos e os persas, essa guerra histórica que existia entre eles. É engraçado hoje em dia, né, que você não consegue imaginar, devido ao nosso mundo especialista, um cara que participa da guerra, um cara que é soldado, não é? Um cara que tem um trabalho braçal, ele vira um filósofo. Isso é basicamente impossível. Quando a gente pensa em filosofia, a gente pensa em quem? A gente pensa em playboys, pessoas que não precisam trabalhar, jovens que não precisam trabalhar, que o pai dá tudo, dinheiro, comida, compra casa até do lado da faculdade, e ele consegue estudar essas coisas inúteis. Tem ócio, né? A vida inteira do cara é ócio puro, né? Exatamente. E quando a gente percebe a vida do primeiro filósofo, ou pelo menos assim considerado, existiam outros filósofos assim antes dele, mas ele que é o divisor de águas, é exatamente aquilo que o André estava falando. Ó, você tem Jesus Cristo, e antes dele você tinha o quê? Profetas, não é? Falando da vinda do Messias. Antes de Sócrates você tinha pessoas também que estudavam como funcionava a realidade. Tales de Mileto, entre tantos ali. Mas é Sócrates que vai trazer esse olhar para o ser humano, para a nossa alma, e por aí vai. Agora você imagina como é que um Sócrates pode ser encaixado hoje em dia?
na nossa sociedade, entendeu? Primeiro lugar, peraí, o cara até trabalhou já, né? Sempre quando a gente pensa em filósofo, é alguém que não trabalha, né? Alguém Serviu o que vai... exército. Você imagina o cara desse, hoje em dia? Meu Deus do céu! Cara, quando eu tava na faculdade, por exemplo, lá de filosofia, tinha um pessoal, né? E tinha um cara que ele era da polícia, da PM, e ele tava fazendo filosofia. E os meus colegas, assim, tinham terror do cara, tinha medo. Nossa, mas ele é da PM, tá fazendo filosofia e não sei o quê. Porque já é o imaginário. É impossível alguém que vai estudar filosofia, alguém que quer se tornar filósofo, por acaso ter algum passado bélico. Não é? É basicamente impossível. Essa é a primeira coisa que eu acho que vale a pena a gente ressaltar aqui, nos dias de hoje, de como nós estamos totalmente distante, assim, né? Então, e aí vem já o segundo assunto. Filosofia é apenas para especialistas, não é? É apenas para o cara que vai fazer mestrado, é apenas para o sujeito que vai entrar no doutorado. Totalmente diferente de Sócrates. O que Sócrates fazia? Ia lá na Praça de Atenas, no mercado, ia conversar com as pessoas sobre o que era justiça, chegava alguém assim bravo para ele, meu irmão, tô com raiva dele, não gosto dele. Mas por que você tá com raiva dele? Porque ele é uma pessoa má. Mas o que é maldade? Maldade é o que ele fez comigo. Tá, mas o que ele fez com você? Deixa eu ir embora daqui. Deixa eu ir embora daqui. Era o cara chato do rolê, né? Não, mas o que é isso? Não, mas essa resposta que você me deu não prova que isso é a maldade ou isso é o bem, por causa disso, disso e disso. Aí na segunda, terceira réplica, a pessoa já ficou de saco cheio e foi embora, né? Não, exatamente. Aquilo que nós falamos na nossa série sobre como ler livros, né? Que é a curiosidade infantil permanente. Sim. É muito interessante, né? Quando você tem companhias de crianças, né? Sobrinhos, ou o próprio filho. E as perguntas que eles fazem, assim, que você nunca parou para pensar na sua vida. Mas você também era assim, você também fazia esse tipo de pergunta. Por que existe ar? Quer dizer, então, que ar é algo invisível, que entra aqui nas minhas narinas. Mas que existe, é invisível, mas existe, né? Que negócio maluco. Aí você cresce, você perde essa curiosidade de como funciona o mundo e a realidade. Tá? E o filósofo, ele continua ainda com essa curiosidade infantil que irrita. Né? A curiosidade infantil, você vê um monte de papais e mamães. Lembra do Castelo Rá-Tim-Bum? O antigão lá, o primeiro, que tinha lá o Pedrinho, lá, que o pessoal falava, cala a boca, Pedrinho. Acho que não era cala a boca, não, né? Era o Zequinha, né? Que tinha era o Zequinha, né? Zequinha. Então, cara, você vê... Primeiro, cara, era a filosofia perto das pessoas comuns, não é? Perto de quem se interessava. Agora virou algo de especialistas. Não que isso seja um problema, não é? Porém, há um descolamento muito grande, que é exatamente aquilo que o Mortimer Adler fala, não é? Que os livros clássicos, os livros antigos, são livros para qualquer pessoa inteligente que queira participar dessa grande conversa, não é? Tanto é que o Teatro das Ideias, ele é justamente isso, para você que, não sei por onde começar, são muitos livros, milhares de informações, eu preciso de um guia, preciso de uma bússola. Então você vai lá, a gente está com os livros clássicos, a gente dá bússola, a gente mostra o capítulo que tem que ler e por aí vai. Não é porque é essa a intenção que nós temos que retomar. Por exemplo, estava conversando com o João Gracioso, que deu a última aula sobre Santo Agostinho, agora no Teatro das Ideias. Eu estava conversando com ele, falando sobre o Teatro das Ideias, falando sobre qual era a nossa intenção. Ele falou, e para quem não sabe, o João Gracioso é um professor de primeira linha, mestre, um grande mestre, no mesmo nível do Rodrigo Gurgel, entre outros, professor também de personalidades renomadas, né, como o Guilherme Freire e por aí vai. E ele tá falando, cara, isso que vocês estão fazendo é ótimo, é excelente, porque antigamente era assim. Antigamente um médico, uma enfermeira, alguém mais simples, ele tinha cultura, né? Ele sabia conversar, ele lia. Só que isso acabou sumindo.
não é? E a gente vê, por exemplo, como nós estamos assim distante dessa ideia de filosofia que o Sócrates praticava, de ir lá perguntar para a pessoa comum, ou para o grande, ou para o pequeno. Hoje não, só está lá acima e ninguém mais discute isso. Esse é um movimento muito socrático, né? O movimento filosófico do Sócrates, ele é de baixo para cima e não de cima para baixo, ou de ficar só em cima, né? Você começa com a vida prática, começa até mesmo com trivialidades num certo sentido, e depois você vai ascendendo ao conceito, àquilo que de fato é, ou pelo menos é isso que você tenta, esse é o seu objetivo, né? E essa coisa da curiosidade, né, da inquirição socrática, o que é a justiça, o que é o bem, o que é a verdade, eu sempre junto isso com aquela frase em que o Aristóteles abre a metafísica, né? Onde ele diz que a filosofia começa com o espanto, né? Então, se você não se espanta com nada, você não tem curiosidade em saber mais nada de novo, descobrir outras coisas, né? Então, esses dois sentimentos, eles são essenciais, assim, para o espírito filosófico, né? O espírito filosófico é bem menos, ficar produzindo artigo para a revista Qualis A1 da CAPES, e muito mais você pegar situações reais, concretas, que têm uma problemática subjacente, e aí você começar... Dá para a gente entender muito bem, porque eu sempre falo isso, né? As pessoas, o senso comum, ele tem certas imagens da filosofia, né? A filosofia, esse negócio de papo de doido aí, os caras ficam discutindo a mesma coisa o tempo todo, sem nunca chegar a lugar nenhum. Isso está errado, mas eu não quando uma pessoa assim aparece para mim, eu não a culpo, porque de um determinado momento em diante, os próprios profissionais da filosofia, os próprios filósofos, passaram a tratar e vender a filosofia como algo assim, né? E isso é extremamente antissocrático, né? Não quer dizer que você vai ficar na conversa nesse nível inferior, né? Aí já é até um movimento do próprio Platão, né? O Platão tem a dialética ascendente e a dialética descendente. Então existe esse movimento de ascensão, né, de subir e descer, começar de baixo, ir para cima, etc., no sentido de avançar na discussão. Mas se você começa lá em cima, ou se você só fica lá em cima, aquilo fica muito distante da realidade dos olhos das pessoas. Ah, não, isso não tem nada a ver comigo. Né? Por exemplo, filosofia tem tudo a ver com a vida de todo mundo. Um mendigo te pede esmola na rua, isso é um dilema ético. Então a filosofia tem a ver com a vida de todo mundo, mas ela perdeu esse senso um pouco ao longo dos tempos, e a fazer o quê? O cara que não estuda filosofia a fundo, ele nunca vai ter esse insight, essa ficha nunca vai cair para ele. Então ele vai achar que filosofia é isso mesmo, é ficar com elucubrações abstratas, apenas discutindo se o ser é uno ou se o ser é múltiplo, né? Enfim, ou discutindo detalhes do primeiro Wittgenstein, do segundo. E a filosofia não é isso, muito pelo contrário. A filosofia, isso é muito socrático, por isso que a gente está mencionando isso. A filosofia, ela tem que começar do chão, para depois ascender, e a filosofia, ela serve para guiar a sua vida prática. Isso é muito característico, muito típico dos gregos, dos filósofos antigos comum. Todos eles tinham essa concepção, olha, a filosofia é um negócio que serve para que você viva melhor. Né? Porque Exato. Aí, no pacote completo, a consequência vai ser essa. Né? Você vai conseguir viver melhor. Isso vai ser um manual para a sua vida prática. Por isso que aí alguém poderia falar, pô, você está falando que filosofia é autoajuda? Autoajuda é a palavra moderna para esse termo e que ganha uma outra abordagem. Mas é autoconhecimento. Pega toda a filosofia antiga. Os pré-socráticos um pouco menos, mas de Sócrates em diante, de Sócrates até os pós-socráticos, né, os epicuristas, os estoicos, etc., errando ou acertando, todos eles tinham essa concepção de filosofia como algo que serve para tornar a sua vida prática um pouco melhor. Como? Fazendo com que você se conheça bem, se conheça melhor. Exato. Muito, muito, muito socrático, né? Assim, meu amigo, isso é essencial. Isso é essencial. As pessoas não se conhecem mais. Ela não consegue olhar para dentro de si e ver quem ela realmente é.
Vamos voltar aos mitos gregos. Tá tudo nos gregos. É o mito de Narciso. Tá tudo nos gregos. Isso é perfeito também. Não é? É o mito de Narciso, né? Então, mas é invertido, porque nesse caso a pessoa, o espelho não serve. Olha que interessante. Vamos pensar em uma causa que, você vai se identificar agora. Eu tenho certeza, eu vou falar, você vai se identificar e você vai falar assim, cara, eu nunca pensei sobre isso. E é totalmente filosófico. Você sabe distinguir dentro do seu coração se é paixão, amor, amizade, afeição? Você sabe? Provavelmente não. Não é? Provavelmente não, porque você nunca parou para investigar isso dentro de você. Você sabe me dizer se você é paciente ou passivo? Você sabe qual é esta distinção? Não. Por quê? Porque a sua vida ela é tão agitada, porque existe uma coisa muito interessante, André, e só vai reparar isso quem é do interior ou quem vai para o interior de vez em quando. Não é? Quando eu vou para o interior, eu que nasci na cidade grande, né, 35 anos aqui no bairro de Ipiranga, onde tem o Museu do Ipiranga, a homenagem ao grande imperador, não é? Que levou o golpe, por sinal. Você percebe que no interior o tempo passa mais lento. Por quê? Porque você não tem a quantidade de impulsos que nós temos aqui na capital. Você o quê? Aqui você recebe impulso de todos os lados, propaganda, carro, trabalho, papapá, que acontece tudo muito rápido. E às vezes você não consegue pensar em si, não no sentido egoísta, mas pensar em quem você é de verdade. Isso só acontece, muitas vezes, como aconteceu com o Ivan Illich. O Ivan Illich, para quem não sabe, a gente tem um podcast, era um sujeito normal, que tinha uma vida normal, um funcionário público, que casou com uma mulher, de repente não estava gostando mais da mulher, ao ponto de preferir fazer hora extra do trabalho do que voltar para casa, com muitos casamentos, compra uma casa, um apartamento, vai lá, tem um acidente, fica de cama. Só quando ele fica de cama, depois de tantos e tantos e tantos anos, ele começa a refletir sobre quem ele realmente foi, sobre suas aspirações, sobre os seus sentimentos, sobre as suas injustiças e sobre as suas justiças. Mas nós não queremos que você chegue neste ponto da vida para pensar sobre isso, porque às vezes é tarde demais, não é? Então, isso é muito interessante. Nós estamos vivendo numa época totalmente difícil. Você já reparou como a ansiedade funciona dentro de você? Você já reparou, por exemplo, aquilo que os gregos falam sobre o corpo, que o André acabou de citar de maneira maravilhosíssima? Se você não domina o próprio corpo, você não domina os seus sentimentos. Você não domina, acabou. Então você está falando para fazer academia? Não, meu amigo, um exemplo mais prático que você faz todo santo dia. Acordar cedo. Você consegue acordar num horário fixo? 20 dias direto? Às 6 da manhã, ou às 7, ou às 8? Se você não acorda, tem aquele minuto heróico, né? Você dorme de novo, o que aconteceu? A preguiça venceu. Só é possível você vencer o sentimento, a sensação de preguiça, se seu corpo é domado. Não, eu vou acordar às 6, não importa o que aconteça. Por quê? Porque essa é a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade, de acordo com os gregos, é quando você tem o domínio de suas paixões. Não é que nem hoje. Hoje o cara, ele faz o que ele quer, ele acorda quando ele quer, ele faz tudo quando ele quer. Não, porque isso daqui... E ele fala assim, não, eu sou verdadeiramente livre. Não é? Não, você não é livre. Você é escravo das suas vontades. Esse é o ponto principal que Sócrates está querendo ensinar. Você é livre quando você doma as suas vontades, não quando você é escravo delas. Correto, André? Perfeito. Isso daí está sintetizado. Tem várias pequenas coisinhas que talvez as pessoas saibam sobre Sócrates, e uma frase muito relacionada ao Sócrates é o conhece-te a ti mesmo. O lema é esse, né? No fim das contas e da história. Mas o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com filosofia? Tudo.
Tudo. O dilema humano continua sendo o mesmo, porque nós continuamos sendo seres humanos, e é por isso que a gente está falando de um cara que viveu há 2.300 anos atrás aqui, porque o dilema que ele colocou e tentou responder ainda é atual. E num certo sentido, a resposta, a fórmula, o que fazer, você não precisa ler 300 livros de autoajuda contemporâneos, né? Embora você possa, caso você queira, mas não precisa, porque o segredo já estava, volta lá nos gregos. Depois os romanos têm uma contribuição muito positiva para isso também, né? Sêneca, Cícero, etc. O Sêneca era grego, o Sêneca, eu não lembro agora se ele era grego ou romano, mas os romanos, Cícero e outros, terão aí contribuições muito, Epiteto, né? Terão contribuições muito consideráveis a esse respeito. Então, conhece-te a ti mesmo, né? Um dos ensinamentos que a gente poderia colocar um pouco mais, talvez, como filosofia propriamente socrática, e não exatamente platônica, ou socrática posta na boca de Sócrates por Platão, embora, é claro, essa problemática é constante, tá, gente? A gente nunca sabe exatamente o que é o próprio Sócrates, o que é o Platão projetando no Sócrates, e o que é o próprio Platão, né? O Sócrates é um personagem dos diálogos platônicos, né? Eu queria dar um testemunho sobre o conhece-te a ti mesmo. Um testemunho. Testemunho aqui na igreja de Sócrates. Oliver Talk. Na igreja Oliver Talk. Testemunho. Eu sempre fui um cara, André, por muito tempo na minha vida, eu tive problemas financeiros. Ó, lembrando que eu vou contar aqui, eu não sou coach de finanças, tá? Eu não sou cara do mercado financeiro, eu tô falando sobre mim. Não tô falando para você fazer, certo? Eu disse, cara, eu vou seguir o que o Luciano disse. Depois vai te cobrar, né? Eu fiz olha o Torinho, né? O Red Bull Market. Cara, eu sempre fui um cara, velho. Quando eu peguei meu cartão de crédito, cara, primeira vez na minha vida, meu nome tava sempre vermelho. E aí eu não conseguia pagar o cartão, não é? Aí eu tinha que pegar um empréstimo para pagar o cartão, aí um outro empréstimo para pagar o empréstimo do cartão. Cara, uma zona, né? Uma zona. E, cara, isso gera ansiedade, porque se suas contas financeiras não estão boas, você não consegue dormir direito, você não consegue planejar. Como é que você vai planejar algo se quando você recebe o salário, ele vai tudo lá para o seu LIS, para o cheque especial, e ainda não sobra nada, e ainda você tem que gastar o LIS para comprar uma coxinha, né, o cheque especial. Como é que você vai fazer? Não é? E eu tinha uma série de problemas financeiros, né? E uma hora eu estava tentando investigar qual era a causa desse meu problema financeiro, e eu descobri qual que era. Depois de investigar muito, eu pensei, cara, eu tenho um problema patológico grave com cartão de crédito. Pensei. Porque o que acontece? Você, hoje em dia, né, você coloca o número nos sites, não é? Você clicou, tá na sua casa tudo. E eu comprava um monte de coisa que, inclusive, não me servia para nada. Absolutamente nada. Mas era tipo um viciado, sabe? Aí eu pensei, cara, agora eu me conheci melhor, não é? Meu problema, então, eu sou fraco para isso, né? Esta é a minha tentação. E quando se tem tentação, o que você faz? Você foge, não é? O que eu fiz? Quebrei o cartão de crédito e liguei lá, tal, falei, olha, porque já tentei fazer várias vezes aquilo que o pessoal fala, não, você tem que ser disciplinado, tal, eu não conseguia ser, eu não conseguia. Enquanto tem limite, eu tô gastando. Não, o que aumenta ainda mais você. Irmão, quando eu quebrei aquilo, velho, você imagina, eu comecei a ter, como é que o drogado tem depois que fica um crise dia assim? Crise de abstinência. Crise de abstinência. Eu ia comprar alguma coisa assim, falei, meu, cadê meu cartão? Acho que eu vou ligar para pedir outro. Mas eu quebrei o cartão e eu cancelei, e agora? O que eu faço? E agora, era aquilo que eu tinha pensado. Falei, o que acontece? Sem o cartão, eu vou ter que gerar um boleto, e eu tenho 3 dias para pensar. Né? E eu fazia isso, eu gerava o boleto, mas como eu tinha 3 dias para pensar, eu não comprava. Porque a questão ali da minha relação com o cartão era o impulso. Eu não conseguia controlar aquele impulso. Mas eu tive que me conhecer para saber que o meu problema era esse impulso que vinha na hora. Né? Eu não conseguia me controlar. E o que a gente faz com tentação? A gente foge.
A gente foge, né? E, cara, vou falar pra você, primeiro mês terrível, assim, crise de abstinência. Terceiro mês, minhas contas já estavam arrumadas. Incrível. Quarto, eu conseguia colocar dinheiro na poupança. Cara, do quinto, eu conseguia comprar tudo à vista. Porque todo mundo falava assim pra mim, né? Eu pedia conselho para uns colegas. Sabe aquela coisa que hoje eu ensino pro pessoal, né? Que você não deve pedir conselho para alguém que não entende daquela área, né? E eu pedi alguns conselhos, e aqueles meus colegas também, tudo quebrado de dinheiro, devendo meio mundo, não sei o que. Pedi conselho pros caras, vai quebrando aqui. Pede pro agiota, pede dinheiro pro agiota. Não, os caras, tudo nome sujo, não sei o que, etc, né? Então, olha que interessante, né? Eu tive que conhecer esse impulso para saber qual era o problema. Se não, cara, eu ia ficar nesse loop infinito de não, eu vou ter aqui o cartão e eu vou só me controlar, cara. Entendeu? Eu não me controlo, eu não tenho cartão até hoje, pessoal. Não, e eu tô muito bem. Aí o nego fala assim: mas como você compra as coisas que é só cartão de crédito? Eu tenho cartão pré-pago, que eu coloco lá o dinheirinho, seguro meu impulso. Não, vou colocar aqui o dinheiro do pré-pago, tal. Quando não, que cartão pré-pago você não consegue parcelar nada, né? É só pagar essas coisas, Amazon Prime, sabe? Essas bobagens aí. E aí o que eu preciso comprar, eu compro à vista. Cara, tá maravilhosa a minha vida, mas eu tive que descobrir isso por causa do conselho de Sócrates. Olha que interessante. Você né? domou as suas paixões aí, né? Tomou as rédeas da coisa, né? Então, por exemplo, eu não brinco isso até hoje. Eu sou tipo ex-drogado. Você não pode se aproximar. Passa um cartãozinho na frente, assim. Meu Deus! Eu joguei meu cartão. Tira. Não, eu sou tipo ex-drogado. Eu não tenho. Eu não posso ter, senão eu foge fico... das recaídas, né? Sem recaídas. Sem recaída. Coisa de maluco isso daí, você entendeu? Então eu vi que esse era o problema, então fugi, entendeu? Meu, excelente. Mas pode continuar, por favor. Perfeito. Não, aí voltando então, né? Então, como eu disse, o Sócrates, voltando em alguns aspectos biográficos do Sócrates, né? Ele não registrou suas ideias por escrito, como eu já mencionei, né? Muito característico dele isso daí, e também um pouco a ver com aquilo que ele entendia como a busca pelo conhecimento e a filosofia, né? A redação disso, né? Redigir isso em livro, de forma escrita, seria algo um pouco estanque, né? Não, agora eu já sei, então agora eu vou registrar e legar para a posteridade. Isso era meio antissocrático, porque o Sócrates não se via dessa maneira, né? E o Sócrates era oriundo o filósofo Sócrates, né? Era oriundo de família humilde, né? Então, ao contrário do Platão era de uma família poderosa, né? Endinheirada. Agora, o Sócrates não, o Sócrates era de família humilde, ele era filho de um escultor, inclusive conta-se, né? Mais uma vez, é meio anedótico e meio especulativo, mas conta-se que o pai e como é bem improvável que tenha sido assim, porque era característico da época, né? O pai do Sócrates tentou fazer com que o Sócrates seguisse a sua própria profissão, né? Escultor, oleiro, etc. Mas dizem que era uma tragédia. Os talentos do Sócrates para isso eram tristes, trágicos, né? Mas mais importante que a figura do pai do Sócrates era da mãe, né? A mãe do Sócrates era parteira, né? Era parteira. Anedoticamente, aí dizem também que a mãe dele foi mais aberta, incentivou essa ideia dele não seguir os trilhos do pai. E dizem também que o Sócrates teve um insight, né, ao acompanhar a mãe no trabalho, ele observou ali, né, o trabalho de parteira e falou, né, e teria pensado, eu quero ser uma espécie de parteiro, né, só que de outra coisa, não de seres humanos, né, eu quero fazer aqui o parto de mulheres, né, dar à luz a bebês, né, a crianças, vou dar à luz a outra coisa, né, a ideias. Então o Sócrates e o método socrático, muitas vezes o Sócrates é tido como um parteiro, só que de ideias, né, ele promove, isso tem a ver também, tem um quê do Platão nisso, né, no sentido de rememorar as ideias, etc., mas tem também a coisa do não sou mestre, né? Eu não tenho as ideias aqui comigo e eu vou transferir elas para você. Se você
se eu gostar de você ou se você me pagar. Não é bem essa lógica que o Sócrates tinha. Lembrando sempre, né, o Sócrates rivalizava com os sofistas, que eram os caras que faziam isso, né, que se diziam mestres, conhecedores, sábios, e se portavam como advogados, políticos, né, como detentores da sabedoria, não como amantes, buscadores da sabedoria, mas como detentores. Então ele é aquela coisa meio de uma transmissão. O que você quer saber? Você quer saber tudo sobre ética? Não tem problema, eu vou te ensinar. Eu vou, tudo que existe sobre ética está aqui e eu vou passar para você. Isso não é um movimento de parto de ideias, né? O que o Sócrates queria fazer era despertar em você a ideia, porque ela está em você, basta que ela seja desperta. E isso é bem metafórico com a questão do parto, porque, veja, não dá para eu fazer um parto em uma mulher que não esteja grávida, né? Então, na metáfora aí do parto, todos nós estamos grávidos das ideias, que é um pouco aquilo que a gente estava falando lá. Certas inquietações humanas são humanas, elas estão em todo mundo. Se você parou de pensar nelas, se você se negou a pensar sobre elas, se a ficha não caiu, é uma outra história, mas ela está aí, né? Então, o Sócrates agia, né, como, metaforicamente, aí, como um parteiro de dentro. Ele dava a luz, né, das ideias em seus interlocutores, ou pelo menos essa era a ideia, né? Isso era o método socrático, uma parte do método socrático. E você vê, né, como isso foi morto nas escolas brasileiras, na universidade. Totalmente. Eu lembro muito bem quando eu comecei a filosofia, eu imaginava exatamente isso. Eu imaginava que eu iria estar em um lugar na qual todo mundo iria discutir sem preconceito algum. Não importa qual fosse a ideia. Porque era essa questão. Vamos lá, vai ter o cara conservador, vai ter o cara de esquerda, vai ter o cara cristão, vai ter o cara ateu, vai ter assim, vai ter, vai ser aquela coisa, gregos antigos, todo mundo vestido lá com o paninho aqui, com a seda, tal, e vamos discutir, vamos conversar, né, vamos falar. Nessa coisa, assim, de você dar à luz as ideias. Mas quando você chega, não é isso. Quando você chega, é imposição de uma ideia única. Não é? Chamado, muitas vezes, de você ter que ter uma opinião, você ter que ter crítico. Mas normalmente o crítico é você pensar igual ao seu professor, igual ao seu clube lá de amigos, igual ao pessoal do partido que está sempre na universidade. Você perdeu essa característica fundamental, não é? De poder ir lá questionar tudo. Você não tem mais isso. Tem coisas que não são mais questionadas, ou pensadas, ou ditas. É o inverso. São silenciadas. Você não pode comentar, você não pode dizer, você não pode simplesmente falar nada. Essa foi uma das minhas grandes decepções. Né? Assim, tudo bem, né? Hoje todo mundo já sabe. Hoje todo mundo já sabe. Mas na época não era bem assim. Não é quando você entra assim, como uma donzela virgem, imaginando que vai encontrar um príncipe encantado, quando você vai ver só tem a bruxa e o dragão. É bem isso mesmo. Esse senso aí também se perdeu, né? Infelizmente é a versão única, né? É a teoria da versão única. E uma coisa também eu queria ressaltar, a maiêutica socrática, né, que você estava falando, esse é um método também usado por psicólogos, por mentores, não é? De fazer o mentorado achar a própria resposta. Muitas vezes, quando você está conversando com uma pessoa, você não precisa dar opinião nenhuma. É só você fazer as perguntas certas, como Sócrates fazia. Eu tô com um problema. Qual o problema? Minha mãe não quer falar mais comigo. Por quê? Eu acho que eu fiz aquilo com ela. Mas por que você fez isso? Era aniversário dela e eu esqueci. Então a culpa é de quem? Porque ela não fala com você. Entendeu? Você já resolveu o problema sem responder absolutamente nada. É evidente que a maiêutica socrática é muito mais profunda,
do que isso, mas eu estou dando aqui um exemplo meramente ilustrativo. Perfeito. Não, mas é bem exemplar mesmo, né? O negócio tem que ser desperto no interlocutor, né? No sujeito, e está lá, né? A resposta está lá. Precisa cair a ficha, né? Então esse é bem um movimento socrático, sim, sem dúvida, né? Então, e além da, então eu falei aí da paternidade, da maternidade do Sócrates, e depois Sócrates se casa com Xantipa, né? A esposa, ou uma das esposas, né, de Sócrates, tem uma especulação se ele teria tido uma outra esposa antes da Xantipa, na sua. Porque esse Sócrates platônico é um Sócrates mais idoso, né? E aí a esposa do Sócrates naquele momento é a Xantipa, mas tem uma especulação se ele teria tido uma outra. E para quem isso acho que essa é a única coisa que é curiosidade biográfica mesmo, não tem nada filosófico por trás disso. Mas no filme Sócrates, do Roberto Rossellini, que está no YouTube aí gratuitamente, é um baita filme. Roberto Rossellini, né? E lá é interessante eu não sei até onde aquilo é anedótico também, ou foi real, mas tem tipo umas cenas assim, cenas marido e mulher, né? O Sócrates sai de casa, já volto, viu? Já volta 2 dias depois, aí a Xantipa dá uma bronca, pô, você falou que ia trazer pão, que ia trazer dinheiro, você falou isso, seus filhos estão aqui perguntando de você, você voltou, trouxe essa moedinha aqui que eu catei na rua, tá bom, serve? E aí a Xantipa, né, desce o porrete no Sócrates, tá? Então não sei até onde isso é anedótico, mas é muito interessante ver isso na encenação do filme do Rossellini, que chama Sócrates, tá? Quem quiser buscar aí no YouTube, vai encontrar isso com facilidade, né? Então, mas voltando aí para o aspecto biográfico e também filosófico, né? Então essa ideia do Sócrates como parteiro de ideias, né, que a gente trabalhou, e lembrando, né, o Sócrates, apesar de não se dizer sábio, apesar de ser autor daquela famosa frase, só sei que nada sei, que aliás é uma frase muito mal interpretada, ele foi tido por Pitcher, que era o oráculo da cidade de Delfos, né, a adivinha da cidade de Delfos, como o mais sábio de todos os homens de Atenas. Então Atenas, que supostamente estava cheia de sábios, muitos oradores, políticos, juízes, professores, que diziam que sabiam tudo. Olha, eu sei o que é a justiça, eu sei o que é o bem, eu sei o que é o mal, eu sei o que é a verdade, eu sei o que é o certo, eu sei o que é o errado. E nenhum desses caras é o mais sábio de Atenas, mas o mais sábio é o Sócrates, que é o cara que dizia que não sabia nada. Olha só que movimento interessante. Que tinha problemas familiares. Que era um soldado lá que lutou não sei quanto e ficava ali vagueando pelo... Você vê, a vida ela é cheia de surpresas, né? Perfeito. Então, esse era o homem mais sábio de Atenas, né? Que veio de um background de família pobre, serviu o exército, saía por aí conversando com qualquer um, não se dizia sábio, não se considerava um irradiador do conhecimento, mas lá o oráculo classificou como o homem mais sábio de Atenas. E aí a gente vai voltar nisso ao longo da live também. Sabedoria, né? Vamos só explorar um pouquinho essa parte? Claro, claro. Eu acho ela, assim, muito interessante em vários sentidos, mas eu quero falar somente um, né? Sobre buscar a sabedoria. Primeiro que essa ênfase, ela não existe mais, não é? Quando você vai fazer filosofia, a sua intenção é ter um diploma, provavelmente, ou dar carteirada em alguém por, agora eu sou filósofo, né? Fiz filosofia, etc. Mas a busca pela sabedoria, de entender como funciona a realidade, é algo que a gente não vê. Por exemplo, eu dei um aulão, que você pode encontrar, sei lá onde encontra, depois eu vejo isso daí. Coloca lá, entra no olivertalk.com, tá lá, tem um negócio aulão, lá em cima no site. E eu dei um aulão com o seguinte tema: não busque lista de livros, busque a sabedoria. Não é? Por quê? O pessoal tava naquela febre maluca, eu tenho que ler 100 livros por ano, 200 livros por ano, comprava 200, não lia. Comprava 100, não lia.
Ele não estava entendendo porque ele estava comprando. É porque ele começou a entrar no meio de um pessoal que falava de filosofia, de um pessoal que fala de sabedoria. Não, tem que comprar, eu tenho que ir, tem que fazer, tem que acontecer. Cara, você é mais um da manada. Não importa se você é um cara da manada só porque tem livros. O que a gente mais vê no Instagram hoje, André? Não, o pessoal postando uma pilha de livros que leu, e os livros tudo sem nenhuma dobradura. Um negócio maravilhoso. Eu gostaria dessa técnica perfeita, né? O cara, não, olha, li os 10 livros aqui, mas, meu, não tem nenhum amassadinho aqui? Sim. Não tem, não é? Olha o meu aqui, ó. Grifado. Post-it. Exatamente. Então, quando eu tava dando aquele aulão, qual que era a minha intenção? Gente, vocês têm que buscar a sabedoria. Livro, o que é livro? Livro é uma tecnologia. No sentido próprio da palavra tecnologia, não que significa algo moderno, é uma ferramenta, né? É uma transmissão que está falando, olha aqui você consegue gravar as palavras de uma pessoa. Só que se você não for buscar a sabedoria, você não sabe nem por onde começar. Mas quando o seu motivo é, que nem o Sócrates, vou buscar a sabedoria, você sabe o que você precisa ler. A sua ênfase não é ter uma quantidade infinita de livros, mas descobrir qual que é o caminho da sabedoria. Pô, te 10 livros, com mais 2 filmes, mais 3 podcasts. Entendeu como muda a chave? E isso é o filósofo, né, Lúcio? Porque lembra a palavra grega, isso é outra coisa que me chateia, né? Aula de filosofia na escola, né? Um monte de professor panaca lá, vai lá e coloca na lousa, filosofia, filo é amizade, sofia é sabedoria, filosofia é a amizade da sabedoria, e para aí, não explica o negócio. Mas isso que você está falando é a essência do filósofo, porque para os gregos, né, todo tipo de amor, então, e amizade era um tipo de amor, filia, eros, ágape, etc., tudo isso, para os gregos, amor estava diretamente relacionado à falta. As pessoas só amam aquilo que falta a elas. Então, se o filósofo é o amigo do saber, ele é o amigo do saber porque ele tem consciência de que a sabedoria lhe falta. Mas ele a ama porque ele a quer. Ele está na busca, ele está em busca dela. Então, isso é muito mais relevante do que a etimologia, é só e não explicar. Então, isso é a essência filosófica. Veja, o cara que já possui a sabedoria, ele não pode ser filósofo. O filósofo, ele tem que ser o sujeito que, por excelência e por essência, tem que estar nessa busca constante. Isso é a atividade filosófica em si mesmo. Mas hoje há empáfia diplomática, né? Eu já alcancei... Já tenho diploma. A sabedoria. Mas que é isso? Que vergonha, isso é um traje. Se o homem, Sócrates, jamais disse isso, quem é esse bando de imbecis para vir falar alguma coisa? Isso é um absurdo. E eu não sei como o pessoal não percebe, né? Não sei como o pessoal não repara isso. É uma coisa mais evidente. O cara faz filosofia, fica estudando a vida de Sócrates e esquece o fundador. E por sinal aqui, Guilherme Peterson aí, nos dando a graça de um superchat, falando, quer dizer que o ET Bilu estava certo. Busquemos o conhecimento. Fica aqui o café. ET Bilu também pode ser uma dessas figuras perdidas da filosofia brasileira, né? Nem ocidental, né? Da filosofia brasileira. Mas aqui a Jaqueline Maciel, um beijo, sempre contribuindo aqui com os melhores comentários da live. Ela falou uma coisa importante. Híbris, termo grego que significa o crime do excesso e do ultraje. Revela um sentimento de arrogância, de soberba e de orgulho, que leva os heróis da tragédia à insubmissão e à violência das leis dos deuses. Maravilha! Perfeito! Não preciso comentar mais nada, deixa com o André. Não, perfeito. E a intervenção que eu ia fazer era essa mesmo da etimologia de verdade da palavra filosofia, né? Filósofo, amigo do saber. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer aquilo que eu disse, né? O filósofo, ele está o tempo todo em busca da sabedoria. Ele não ama a opinião, né? Opinião é doxa em grego, né? Se os filósofos fossem amantes da opinião, eles se chamariam filodoxos e não filósofos. Eles são filósofos porque eles amam a sabedoria. E para um grego, na cabeça de um grego, estava muito claro que amar alguma coisa é uma forma de buscar o que não se tem.
Então, se você não tem sabedoria e você quer estar em busca dela, você pode negar, é claro, você pode querer permanecer na ignorância. Esse, muitas vezes, é o sentido que as pessoas dão para aquela frase socrática, né? Resignação. Eu só sei que nada sei, não sei de nada mesmo, também não quero saber, tenho raiva de quem sabe. Esse também não é isso, obviamente, né? Obviamente que também não é isso. A questão é, no frigir dos ovos, eu nunca vou ser um possuidor da sabedoria. E eu estarei eternamente em busca dela. Esse é um outro problema que na cabeça das pessoas em geral nunca se esclarece, porque muitas vezes as pessoas me abordam com a seguinte questão. Pô, a filosofia, legal, até, mas pô, os caras ficam há 2000 anos discutindo o que é o bem, o que é a verdade. Pois porque isso é perene mesmo. Isso são inquietações humanas que são perenes, né? Você pode compreender um pouco mais, um pouco melhor, pode dar uma contribuição, mas não tem um encerramento da coisa, né? A definição de filosofia em si mesma já cancela essa possibilidade de ser um conhecimento fechado, encerrado, né? Porque é uma busca por algo que não se tem e está admitido implicitamente aí na premissa que não se vai alcançar, né, plenamente. Você nunca vai ser o famoso dono da verdade, né, o dono da sabedoria. Mas isso não é ceticismo, tá? Não dá para conhecer nada, não é isso. Muitas vezes interpretam a frase do Sócrates desse jeito também. Não é ceticismo, não é resignação, que não dá para saber nada, e dane-se, também não quero saber. E não é relativismo. Não, então cada um com a sua. Não é isso. Tem que ter método, tem que ter ordem, você tem que se inserir na busca, não é um vale tudo. Mas é isso, é essa consciência de que certas questões, problemas, serão sim perenes, né? Vão ser constantes. Então, sim, de Sócrates até agora, existem questões que são possíveis de serem debatidas, né? São alvos aí possíveis de debate. Andrezão, deixa eu só dar um aviso. Pessoal, eu falei da Masterclass, né? Não busque lista de livros, busque amar a sabedoria. Eu tô deixando aqui no chat, para quem quiser ver, e para quem estiver ouvindo a gravação no podcast ou aqui no YouTube, eu deixarei na descrição. Mas o link é esse daí, olivertalk.com/masterclass. Tá? E também agradecer aqui o superchat do Guilherme Ian, sempre com a gente aí. Né? E pode continuar, André, só queria deixar esse aviso aí pro pessoal. Perfeito. Aí eu queria falar um pouquinho sobre uma breve passagem aí sobre o Sócrates soldado, mas antes até de falar sobre isso, também era uma sabedoria típica dos gregos, a ideia de que você não pode alimentar só a alma ou alimentar só o corpo. Você tem que alimentar os dois e tem que haver, na medida do possível, um equilíbrio, e muitas vezes existe uma primazia do corpo, não, obviamente não filosófica, né? Mas existe assim uma necessidade de se estar como diz aquela frase romana, né? Me foge o nome do autor da frase agora, mas que dizia mente sã, corpo são, né? Ou melhor, corpo são, mente sã. Então você precisa estar com o seu corpo em ordem para que a sua mente também trabalhe e esteja em ordem. E isso era verdade para o Platão, isso era verdade para o Sócrates. Se alguém não viu ainda, até hoje, as imagens disponíveis em escultura de Sócrates, elas são especulativas, até onde, a última vez que eu chequei a informação, não se conhece a face de Sócrates de verdade. Essa que está disponível por aí é uma especulação de alguém inicial e se convencionou a levar ela adiante. Mas o Sócrates, ele é sempre retratado com o corpo forte, corpo esbelto. E para o Platão e para o Sócrates, isso era muito importante, né? A atividade física, a educação física. Para entrar na escola platônica, era necessário aí, primeiro, você não podia entrar lá com o corpo em desordem, digamos, né? E isso é muito platônico também, porque o Platão é que falava, olha, existe uma ordem do corpo, uma ordem da alma, uma ordem da cidade e uma ordem do universo, né? Uma ordem cósmica, e tudo isso tem que estar ao máximo em harmonia possível, né? Tem que estar ao máximo
harmonizado possível. Então, assim, não é nenhum segredo que isso seja dito. E aí é interessante a gente mencionar, então, até fechando um certo raciocínio aqui, que são os dados mais biográficos do Sócrates. Na sequência a gente vai falar do julgamento e morte do Sócrates, que é digamos, o ápice, né? Mas o Sócrates foi soldado, né? Então foi alguém que a gente já mencionou isso, mas veja, para você ser um soldado, você não pode estar com o seu corpo em desordem também, né? Toda e qualquer formação aí militar exige muito treino do corpo, né? Posteriormente, talvez, treino da mente, para você ser um general estrategista, para você avaliar possibilidades, etc. Mas você precisa também estar com esse ordenamento do corpo. E até onde os relatos mencionam, Sócrates foi um soldado competente, bravo, né, que defendeu bem ali os seus colegas, o seu pelotão, né? E aí eu tenho aqui um trecho curto que diz assim: várias fontes, inclusive os diálogos de Platão, mencionam que Sócrates tinha servido ao exército em várias batalhas. Na apologia de Sócrates, Sócrates compara seu período no serviço militar a seus problemas no tribunal e diz que qualquer pessoa no júri que imagine que ele deveria se retirar da filosofia deveria também imaginar que os soldados devessem bater em retirada quando era provável que pudessem morrer em uma batalha, né? Então ele está dizendo, olha, se você acha que eu tenho que abrir mão da minha filosofia, do que eu estou pensando, defendendo, só porque eu estou sob risco de morte, então você está dizendo que todo soldado deve desertar da batalha, porque, obviamente, a batalha quase sempre implica risco de morte, né? E aí, Estrabão... Isso é impressionante. Continua. Só fechando aqui, ó, Estrabão conta que, após uma derrota ateniense em que Sócrates e Xenofonte, que é esse outro aluno, digamos, de Sócrates, após uma derrota ateniense em que Sócrates e Xenofonte haviam perdido seus cavalos, Sócrates encontrou Xenofonte caído no chão e carregou-o por vários estádios, até que a batalha terminou, né? Então, dentro dessas poucas referências aí que nós temos sobre o Sócrates soldado, né? Como eu disse, a reflexão filosófica, a filosofia do Sócrates é na sua vida já madura, e ele, enquanto soldado, obviamente, era na sua vida jovem, mostram aí alguém já de princípios muito rigorosos, né? Muito firmes, desde sempre, né? E depois isso se reflete na sua filosofia e na sua atitude perante um tribunal que está ali sedento por condená-lo à morte, né? Perfeito. Eu quero destacar uma coisa interessante que você falou sobre o corpo forte e mente forte. Nós já falamos sobre isso daqui, mas vale a pena destacar como o Brasil, um dos países que tem maior nível de ansiedade nas Américas. E a geração, olha que interessante isso, André, nós estamos cada vez mais precisando da filosofia. Cada vez mais as pessoas não têm mais trabalho braçal, principalmente nas capitais mais populosas do Brasil, e cada vez mais elas estão tendo problemas, os antigos problemas de espírito, não é mais hoje, são problemas existenciais, problemas sobre a vida. O jovem, cara de 20 anos, você fala assim, um jeito de 20 anos, vai ter um problema existencial. Isso há 30 anos atrás era algo impensável. Hoje é algo normal. Por quê? Por alguns fatores que o nosso autor, não conheci ele, mas ele é um grande autor, Viktor Frankl falou. O que traz a falta de sentido para a vida? Vamos lá. Você aí que está me ouvindo. O que traz a falta de sentido para a vida? Em primeiro lugar, a falta de um norte. A sociedade, hoje, ela não tem norte. Você pode comprar a sua religião, a sua ideologia, a sua crença, aquilo que você vai acreditar, você pode comprar na internet você compra tudo. Né? Você não tem mais um conjunto coeso de valores. E aí, o garoto, o rapaz, ele vai escolher aí no mercado das ideias o que ele quer para ele. O sujeito fica perdido. Cada vez mais se precisa de terapia. Não estou falando que terapia é um problema. Estou falando querendo dizer o seguinte,
Se as pessoas cada vez mais precisam de terapia, isso significa que cada vez mais a nossa sociedade está doente. Hã? É um efeito evidente, é algo assim, matematicamente perfeito, matematicamente racional. Esse é o primeiro ponto. O segundo é, as pessoas, elas têm mais conforto, têm mais tecnologia, não é? Tem mais expectativa de vida e não conseguiram resolver os problemas, os dilemas filosóficos comuns. Não conseguiram. Né? Será que vale a pena viver ou não? Será que ela me ama ou não? Será que vale a pena trair ou não? Será que vale a pena trabalhar ou não? Ah, não sei, vou tomar um remedinho e dormir. Essa é a solução das pessoas hoje. Né? Não venceram. Elas vivem mais, elas têm mais conforto, só que a alma está cada vez mais pulverizada. Imagina essa geração de crianças que vão surgir, que ficam na internet o dia inteiro mexendo no celular. Como é que vai ser? Já dá para saber, né? A nossa geração abaixo é impressionante, André. Eu converso com pessoas de 20, 22, 23 anos, sem expectativa, já com uma série de problemas, assim, com crise de ansiedade. Cara, que era difícil você ver. Você pega assim a nossa geração. Quantos coleguinhas você conheceu que tinha crise, transtorno de ansiedade, depressão? Era um que você ouviu falar, mas você nunca ouviu na sua vida. Você nunca viu o cara. Não é? Sim. Você nunca viu o cara. Você está conversando agora, hoje você conversa com um de 20 anos. Você encontra, velho. Você fala assim, caramba, o que está acontecendo? Com tecnologia, com remédio, com um monte de coisa. Aí, por isso que é importante tirar Sócrates ali da sua gaveta empoeirada, porque esses livros clássicos, eles não são clássicos porque eles são velhos, mas porque eles são eternos, conforme já dizia o Mortimer Adler. Então são livros que eles conversam com qualquer pessoa, de qualquer local, de qualquer época, de qualquer religião, de qualquer nação. Nós temos tudo hoje em dia, mas nós esquecemos as respostas mais básicas para viver como seres humanos. Como que a gente busca a felicidade? Esse debate a gente já teve várias vezes aqui. A felicidade, Aristóteles, o que ele vai dizer? Seja virtuoso. Seja virtuoso. Você vai alcançar a felicidade. E a felicidade, como é feita, como é dita hoje em dia? Não, faça o que você quiser. Vai ser feliz. Não importa. Felicidade é só sentimento. Não importa se você vai se drogar, se você vai se prejudicar. Felicidade é você fazer qualquer coisa. Mas, meu amigo, se a felicidade para os antigos é ser virtuoso, a virtude não implica você fazer qualquer coisa. Não é? A virtude implica você dominar as suas próprias paixões. Porém, hoje nós temos o inverso. E esse inverso é, se entregue às suas próprias paixões para você ser feliz. Aí quando você vai ver, o cara não tá, o cara tá perdido, o cara, ele não se encontra na vida. E por mais que ele tenha aquele pico de sentimento, a tristeza e a infelicidade bate muito mais forte. Perfeito. Ó, você estava falando sobre felicidade, pegando um gancho aqui do livro que a gente está recomendando. Tem um link na descrição. Que o link está na descrição para vocês comprarem. Na página 32, o Comfort explica assim, e ele pergunta, mas o que é a felicidade? Da época de Sócrates em diante, esta foi a principal questão debatida pelas escolas. Os filósofos viam que a humanidade podia ser, grosso modo, classificada em 3 tipos, na medida em que estes identificavam a felicidade com o prazer, o sucesso social, a honra e a fama, ou com o conhecimento e a sabedoria. Então, olha só que interessante também. Sim, nós estamos numa crise em relação a isso, mas também não é inédito. Por quê? Porque é do ser humano. Esses problemas vão emergir. A questão é se você vai no caminho da solução certa. Né? Exatamente. O debate voltou-se para as alegações relativas a estes 3 tipos de objetivo na vida. Então, só de novo, porque eu acho que vale a pena.
ou a felicidade está no prazer, no sucesso social, na honra e na fama, ou ela está no conhecimento e na sabedoria, né? Então não foge muito disso, de lá para cá não foge muito disso. Está na página 32 aqui desse livro, e a discussão prossegue, evidentemente, mas não convém aqui mencionar ela. Mencionar, mas eu quero falar essa frase aqui do Silvio, muito boa. Não gosto do niilismo do Cioran, se não me engano, o Cioran é um autor romeno, não é? Romeno, sim. Mas essa frase é gold. 1000 anos de guerra consolidaram o Ocidente, meio século de psicanálise pôs-lhe a corda no pescoço. Frase engraçado. Frasista sensacional. Então, cara, é isso, você entendeu? A felicidade, o amor, etc., todas essas coisas são vendidas hoje como um segredo. Não, para você, na verdade, encontrar ela, você tem que ir lá na Índia, falar com um guru específico, tal, mas aí você tem que pagar $10 mil. Não, nem na Índia, você vai lá onde algumas figuras frequentavam, não é? Que era o guru João de Deus, não vai lá falar com o João de Deus. A resposta está lá com ele. Ou assim também. Essa é a minha resposta. Não, então é a felicidade, o amor, a riqueza. Eu vou encontrar com o guru específico lá na Índia, mas tem que ir lá naquela ilha, ele mora naquela casinha pequena, você gastou dinheiro, tal, para você ver uma palestra do cara, 10 mil. E, cara, você pega o livro aí do Sócrates, R$5. Da maquininha do metrô. Acho que a maquininha do metrô. Antigamente tinha. Só que não tá na moda. Não, ele não tá na moda. Eu quero o guru indiano, porque todo mundo vai no guru do indiano. Eu não quero falar com o velho da Grécia antiga. Cara, tá lá, velho. Não é possível, entendeu? Só que o pessoal gosta disso. Tem que ser o cara longe, não sei das quantas. E às vezes ali, cara, a felicidade tá clamando pra você, a sabedoria tá gritando na sua frente. E o cara não enxerga. Impressionante isso. A realidade está aí, as pessoas estão negando-a, né? Fazendo o contrário do que o Sócrates fez, né? Olha, o meu princípio é esse, a realidade é essa, e eu tô com ela e não abro, né? Isso nos leva ao tema, então, do mais ainda do Não Tenhais Medo, né? Que é o julgamento e a morte de Sócrates. Nós temos, acho que, 4 aulas, né? No mínimo 2 com certeza, mas eu acredito que até umas 4 sobre as obras, 2 sobre a obra Apologia de Sócrates. Separei aqui, ó. Ah, legal. E 2 sobre a obra Critão, que é justamente as obras do Platão, onde é relatado o julgamento e ali os momentos que precedem a morte de Sócrates, né? Então, só essa figura que a gente descreveu até agora, num determinado momento da sua vida, ele sofre certas acusações e é julgado e condenado à morte e aceita a sua condenação. E esses episódios são descritos nessas 2 obras, Apologia de Sócrates e Critão, que são estudadas aí por nós, lidas e detalhadamente comentadas em algumas aulas do Teatro das Ideias, né? Para quem não conhece, está aí na tela. Não eu deixei aqui as aulas que nós e o André já oferecemos, né? Então, Apologia de Sócrates, parte 2, a morte de Sócrates, não é as nuvens de Aristófanes, que é os caras falando que Sócrates, na Grécia Antiga, né, o Aristófanes, ele foi um dramaturgo grego também da Grécia Antiga, que era contemporâneo de Sócrates, falando que era um louco, era um velho. Então, grande parte da história de Sócrates a gente contou aqui no Teatro das Ideias. Também tem a República de Platão, na qual o André deu 4 aulas sobre isso, né? Então as aulas são quinzenais, aos sábados, tá bom? Acontece às 11 horas ao vivo, e quem não pode assistir ao vivo fica gravado, e também tem a versão podcast sempre, se você quiser ouvir no seu carro, tal, etc, que é a última aula com o professor Joel Gracioso, tudo isso por R$ 29,90 por mês, e a gente tem também aqui a lista de livros que nós estamos lendo, né? Nós seguimos a proposta do Mortimer Adler, né, um dos maiores pedagogos americanos do mundo. Então nós estamos fazendo a leitura sintópica, que é a leitura de capítulos específicos de livros que conversam uns com os outros do que o livro inteiro, tá bom? Então,
Se você for entrar aqui, cronograma e lista de livros, inclusive você já pode comprar todos, né? Os livros, então tem a Platão, Apologia, as Nuvens, etc. Vai indo, Aristóteles, Ética Nicômaco, Aristóteles, a Política, Plutarco, Vidas Paralelas. Lemos diretamente ali Numa, Alexandre e César. Esse é um dos meus maiores orgulhos lá, dos nossos alunos. Ler sobre Alexandre o Grande e Júlio César, assim, de um escritor grego quase daquela época, e é legal porque você tem uma comunidade que está lendo isso, e, quem leu no Brasil isso, né, cara? Então você lê sobre Alexandre o Grande, lê sobre Júlio César, você sabe que é um verdadeiro líder, você sabe como você precisa agir no meio ao sofrimento, e é uma leitura muito importante para você entender São Mateus e Atos dos Apóstolos, que o André, inclusive, deu aula, porque você não vai entender o Evangelho sem saber quais eram as questões políticas ali no momento. Depois, o professor Joel Gracioso deu aula sobre Confissões, de Santo Agostinho, do capítulo 1 ao 7, conforme vocês estão vendo aqui, e o próximo livro será O Príncipe de Maquiavel. Mas, fechando o disclaimer, link na descrição, quem quiser participar do Teatro das Ideias do Oliver Club, pode continuar, André. Perfeito, então é isso, nas obras Apologia de Sócrates e Critão é narrado aí com o Sócrates como personagem, mas redigido pelo Platão, os episódios do seu julgamento e morte, mas assim, muito do que a gente falou do método socrático já, e a gente até que falou bastante já, pode ser apreendido já nessas duas obras, que são curtas, elas não são as obras filosoficamente mais complicadas ou